Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a dimensão otimista, pessimista e realista. Dentro de todas as situações que nós estamos vivenciando hoje, que lado você acha que pode ser mais evidenciado nessa caminhada? Você é otimista ou você é pessimista? E para isso eu convidei ninguém menos do que Reinaldo Córdova, lá da Espanha, para a gente poder fazer mais 20 minutos aqui no nosso canal. Então segura aí que a conversa vai ser bem legal. Então, gente, na última terça-feira, dia 2 de março de 2021, o historiador Yuval Harari fez uma entrevista em um periódico comentando que ele era um otimista pessimista. Ele era otimista porque quando ele percebia o desenvolvimento humano, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da ciência nas últimas décadas, nos últimos anos da história da humanidade, no último período da história da humanidade, foi um crescimento que de fato é um crescimento fantástico, é um desenvolvimento fantástico. Por outro lado, ele também comentava que esse mesmo desenvolvimento tecnológico, esse mesmo avanço nas ciências, na tecnologia, não foi acompanhada no mesmo nível, no mesmo valor, na mesma intensidade pelo desenvolvimento também cultural ou político ou a interpretação da aplicação dessa tecnologia no dia a dia da sociedade. O exemplo que ele trouxe foi a própria questão da pandemia do Covid-19, desse momento que nós estamos vivenciando agora. Então ele faz uma comparação, e é claro que nós temos que respeitar aí os contextos, mas ele faz uma comparação com a gripe espanhola de 1918, onde se passou boa parte do tempo sem saber, sem descobrir o que era o agente infeccioso, e no caso da Covid-19, em 2 semanas nós tínhamos o seu código genético já mapeado. Ao mesmo tempo que temos um grande desenvolvimento tecnológico, um grande desenvolvimento da ciência, não conseguimos enxergar esse mesmo desenvolvimento, por exemplo, nas ações políticas de combate à pandemia. Então tem aí algo que é distoante, e ele se colocava enquanto otimismo pessimista. E tem outros autores, como Pondé, por exemplo, que se colocam um realista pessimista, ou um cético, e assim vai. E eu queria saber a opinião sua, Reinaldo. Você é o quê? Você é um otimista, você é um pessimista, ou você transita nesses dois lados? Espera um pouquinho, Léo. Antes de a gente continuar falando aqui um pouquinho sobre maniqueísmo, ceticismo, disrupção, lembrar aquelas pessoas que estão nos vendo, obrigado por estar assistindo esse vídeo. Então, dê o seu like, curte aí, vai aparecer o sininho aqui para você também passar a nos seguir. Passe a seguir e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você considera que se interessariam, que podem contribuir também. Aqui é um canal aberto, então coloque o seu comentário e vamos construir algo juntos, beleza? Cara, eu já vou negar os rótulos de imediato. Sei que é bem cômodo, né? Assim, não é ficar em cima do muro, mas eu vou negar os dois rótulos. Não sou nem otimista e nem pessimista. Eu entendo as visões tanto do Harari como do Pondé. Recentemente eu li um livro do Harari, que é o 21 lições para o século XXI, onde ele desenvolve essa ideia justamente, né? Então ele começa fazendo uma análise histórica para chegar a uma análise contemporânea, falando de como as tecnologias disruptivas transformaram a existência das pessoas. Então ele até diz, por exemplo, uma pessoa no centro da África poderia muito bem pegar o seu telefone e consultar médicos em vários lugares do mundo, né? Então isso é uma questão disruptiva, para chegar a um momento e fazer alguns prognósticos do que ele imaginaria. Aí é um trabalho menos historiográfico dele e mais especulativo, né? Mais filosófico, inclusive, poderíamos colocar. Eu entendo o que o Harari coloca quando ele observa a história, e aí ele vê, por exemplo, que no princípio do século XX nós tivemos um processo epidêmico de proporções naquele momento catastróficas, né? Então, com milhares de mortos, coincidindo com o final da Primeira Guerra Mundial. Se nós olhássemos para o Brasil, nós estávamos recém-entrados no período da República. Então a nossa República, a nossa democracia eram muito jovens, muito instáveis todavia. Então, quer dizer, o princípio do século XX e o princípio do século XXI parece que são milênios, né, quando a gente observa a história. A partir dessa visão, nós sim poderemos ser otimistas, né, de verificar que, como você relata agora,
Em pouco tempo nós tivemos a identificação de uma doença na China e rapidamente foi possível mapear o genoma dessa doença, identificar quais eram os patogênios e tomar decisões para impedir a sua difusão. Isso muito rápido. Então, em um ano, infelizmente, tantas pessoas morreram, mas em um ano nós já temos vacina. Então, nessa perspectiva, vivemos um momento fantástico. Por outro lado, quando a gente fala dessas mesmas tecnologias, nós poderíamos ser pessimistas, né? Porque ao pensar que se rapidamente foi possível chegar ao desenvolvimento de tecnologias tão avançadas, de gerar uma nova vacina tão rapidamente, significa que dentro de pouco tempo alguns trabalhos, alguns serviços não seriam mais tão necessários. Então, gera uma certa insegurança. E isso é característico, né? Então, característico porque em alguns momentos da história humana, o que nós verificamos foi uma espécie de milenarismo, né? Então, de disrupções, de transformações muito rápidas, gera insegurança, gera medo. Então, nesse caso aí, flertaríamos com as duas visões entre otimismo e pessimismo. Já o Pondé, quando ele fala de ser cético, né? Eu já penso o ceticismo dentro de uma visão mais clássica, vou colocar assim. Aí durante a conversa a gente desenvolve um pouco melhor essa ideia, mas eu acho que o ceticismo ele traz muito mais elementos para a gente pensar do que simplesmente o jargão, né? Dizer assim, a pessoa que não tem nada certo, né? Não tem nenhuma certeza acerca do que está acontecendo. Então essa é a visão tradicional. Eu tenho uma visão um pouquinho mais complexa, não diria nem profunda, mas complexa que isso. Eu acho interessante a percepção do Harari, porque ele demonstra, e não só o Harari, o Luiz Guilherme Fernando, tem outros autores, mais autores voltados para a tecnologia também, que já se debruçaram sobre isso, mas eles apontam que há um certo desequilíbrio entre esse desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da assimilação tecnológica, ou do uso tecnológico dentro do campo social, dentro do campo humano, dentro da bioética, dentro de vários outros fatores. Porque é claro que o desenvolvimento da tecnologia ele é muito mais rápido, é muito mais amplo do que o desenvolvimento do comportamento social, o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento da aplicação assertiva, ética, dentro de conceitos morais, dentro de um contrato social dessa mesma tecnologia no dia a dia. Porque tem também muitos autores, eu compactuo com esse entendimento, que a tecnologia em si, a técnica, ela não é nem boa, né, nem má. A técnica ela pode ser utilizada para o bem, pode ser utilizada para o mal. Mas fora desse maniqueísmo, bem e mal, o que você tem também é uma falta de habilidade, uma falta de assimilação dessa tecnologia. E eu acho que vai inclusive além da própria dimensão do labor, do trabalho, da empregabilidade futura. A gente fala da utilização da tecnologia no sentido mesmo de desenvolver plataformas de vida, de resolver os problemas, as grandes lacunas da humanidade. O próprio Harari comenta no segundo livro dele, Homo Deus, essa questão. Falando de tecnologia, na verdade, nós poderíamos já ter soluções para vários problemas mundiais. Por exemplo, em termos de tecnologia, não faz sentido existir fome no mundo. Em termos de tecnologia, não faz sentido existir pobreza no mundo. Nunca produzimos tantas riquezas como agora. Nós já teríamos condição de resolver uma série de problemas enormes, problemas muito profundos da humanidade por meio da tecnologia. E por que não é resolvido esses problemas? Porque o nosso desenvolvimento cultural, o nosso desenvolvimento político, o nosso desenvolvimento dentro dessa dimensão de contrato social não acompanha o mesmo processo de desenvolvimento tecnológico. E aí, Reinaldo, eu me lembrei aqui da nossa época ali de graduação, e teve uma época que a gente discutia muito, né? Até mesmo para pensar como é que é essa ideia de contrato social. E eu lembro que nós estávamos na faculdade, a gente discutia ali sobre o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau, né? São três maneiras de enxergar, né, o contrato social. E eu sempre fui muito mais impactado pela visão do Hobbes, pela visão do Leviatã, que falava que o homem é o lobo do homem, o homem é mau por natureza e a gente precisa de um Estado forte para gerenciá-lo. E às vezes, nesse sentido, talvez eu seja um pouco mais pessimista, né? O Pondé fala uma situação que eu acho interessante: existe o pessimismo de varejo e existe o pessimismo de atacado.
né? O pessimismo de varejo, a gente geralmente não tem muito embasamento, né? O pessimismo de varejo é falar, por exemplo, que tem chip na vacina, que a Terra é plana, que a Terra é oca, essas situações, enfim, que são muito específicas em algumas questões. Mas talvez exista uma dimensão de um pessimismo de atacado, quando você pensa que dentro de um processo de desenvolvimento cultural, às vezes a humanidade não consiga acompanhar, por exemplo, o próprio desenvolvimento tecnológico. E tem uma situação que é um fato que pode demonstrar um pouco essa diferença da velocidade, né? Geralmente a tecnologia ela avança, ela traz benefícios, mas ela também traz consequências, e aí nós temos que avançar as nossas leis para poder acomodar essas consequências. Um exemplo claro disso aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, Lei Geral de Proteção de Dados. Foi necessário montarmos uma lei geral de proteção de dados, porque o uso dos dados a partir dos recursos tecnológicos não estava sendo feito de maneira criteriosa. Então, nós tivemos a tecnologia, utilizamos para o bem, utilizamos para o mal, deu problema, foi necessário montar uma lei e entregar essa lei para poder coordenar esse espaço. Eu acho muito interessante quando você traz a ideia das leis, né, de proteção de dados, porque para as grandes empresas tecnológicas, aqui, a Europa é um problema para elas, porque aqui o controle é muito mais intenso do que é, por exemplo, nos Estados Unidos. E infinitamente, a gente pode colocar aí uma proporção incalculável em relação ao que é na China. Na China, o governo ele tem autoridade para interferir nos dados trocados pelas pessoas pelos seus aparelhos móveis, né? Então, pelo celular, etc. Mas isso é muito interessante quando a gente pensa tanto nessa ideia que você traz do contrato social, mas também da ideia de que a gente vai construindo alguns cenários, muitas vezes para facilitar o nosso entendimento, a gente tenta simplificar tanto a ideia que a gente chega a desconstruir o que realmente é. Então, eu acho que é importante refletir sobre o que significa tudo isso, né? Porque isso traz impactos para a vida atual e para aquilo que virá nos próximos anos. E quando eu falo de próximos anos, 5, 10 anos. Então, quer dizer, enquanto nós aqui ainda estivermos nas nossas atividades, na nossa vida produtiva, né, laboral. Imagina, Léo, o seguinte, nossos dados, né? A gente vai lá e assina, dá o cliquezinho lá para confirmar que o Facebook, o WhatsApp, qualquer outra plataforma possa utilizar os nossos dados. Mas e quando nós morrermos, né? O que serão feitos com esses dados? Então, às vezes, a gente deixa de compartilhar uma imagem privada, né, com medo de que a rede saiba alguma coisa, só que os nossos dados são muito mais significativos do que a nossa foto. E aí vem a pergunta, o que acontecerá com esses dados quando nós morramos, né? Quem vai ter controle sobre esses dados? Alguém vai ter? Tem até um episódio do Black Mirror que trata um pouco sobre isso, que eu acho bem interessante. É bem distópico, né? Bem negativo ou pessimista, como você trouxe, mas é importante nós pensarmos isso. E sair um pouco dessa ideia, você utilizou a palavra maniqueísmo, que funciona muito bem para a literatura. Nós já falamos, inclusive, isso aqui em uma outra oportunidade. Funciona muito bem para a ficção, para o cinema. Então, por exemplo, aí nós temos aí como personagens, né, da ficção, poderemos ter o professor Moriarty, arqui-inimigo do Sherlock Holmes, poderíamos ter o Darth Vader, poderíamos ter, sei lá, o Victor Corleone, que são assim personagens maus, né, que a gente identifica como um personagem cruel, representando a maldade. Só que no fim de todas as histórias, exceto da do Moriarty, né, existe uma certa redenção desses personagens. E o que eu acho interessante a gente tem que analisar a construção, porque eles não são, digamos assim, 100% maus ou 100% bons. Então, isso não funciona nem na literatura, quanto mais na vida real. Então, atribuir, por exemplo, às tecnologias, como agora é atribuído, por exemplo, às farmacêuticas, que são vistas como instituições mercenárias que desenvolveram rapidamente uma tecnologia e exploram agora os estados e principalmente os estados ricos, porque um dado que a gente tem que observar é o seguinte,
Quando a gente está falando de vacina, a gente está falando principalmente de vacina para país rico. Os países pobres, muitos deles não têm ainda acesso às vacinas. Então as farmacêuticas são vistas como inimigas. Só que são essas mesmas farmacêuticas que desenvolveram a tecnologia. Então a gente entra num cenário e fala assim, espera um pouquinho, elas são boas ou são ruins? Então, o maniqueísmo ele não consegue dar uma resposta para isso satisfatória, né? Então, a gente não pode reduzir a realidade, a existência, dentro desses dois polos, de bondade e de maldade. Quando as pessoas coloquialmente falam, as pessoas de bem, então, significaria que existe uma pessoa do mal? Uma pessoa 100% cruel, que quer o mal dos outros, que quer a destruição dos outros? Olha, é difícil imaginar que existe uma pessoa 100% má, entendeu? Sem tirar, assim, falando de uma pessoa patológica, então não estou falando dessa situação. Estou falando de uma pessoa dentro do padrão, ok? 100% má. É difícil imaginar. Pode ser que exista, como você trouxe o Hobbes, para falar do homem sendo o lobo do próprio homem, né? Então é necessário que haja uma instituição que obrigue a viver bem. Mas aí a gente pode entrar no outro cenário, que é o de John Locke, né? Quando fala do contrato social, fala o seguinte, as pessoas querem um bem, só que na busca pelo bem individual, elas vão acabar se destruindo. Então é necessário um acordo coletivo para que haja uma convivência minimamente pacífica, então cordial, convergente pelo menos. Então, nesse cenário, o maniqueísmo não atenderia. Entende? Minha visão nesse cenário. Cara, você chamou, eu escutei duas questões que me ficaram martelando a cabeça aqui enquanto você falava. Uma primeira questão foi o exemplo que você deu de Black Mirror. Cara, que exemplo legal. Black Mirror é uma série fantástica para você pensar justamente essa dimensão da tecnologia, da moral, da ética e dos perigos que nós podemos vivenciar justamente por não estarmos avançando socialmente na mesma velocidade que a tecnologia. Porque Black Mirror é uma grande crítica à tecnologia como um todo. Mostra dimensões fantásticas, incríveis que são possíveis e boa parte do que eles colocam ali são factíveis de serem realmente alcançados, aquele nível de tecnologia, e mostra como é que nós utilizamos mal a tecnologia ou como é que nós podemos utilizar mal a tecnologia. Isso é muito interessante. E quando você coloca sobre a dimensão da individualidade, eu acho que dentro da individualidade, esse espectro do que é bom, mal, justo, injusto, certo, errado, ele transita, ele navega, como você bem colocou, tirando as dimensões, é claro, de patologias, né, as dimensões de uma psicopatia, de alguma coisa nesse sentido, as pessoas transitam nessa dimensão de certo, errado, bom, mal, justo e injusto, mesmo porque as próprias definições do que são esses conceitos podem trafegar, podem modificar a partir do tempo, do espaço, do local que você está. Mas tem uma dimensão que me preocupa e nesse sentido eu sou um pouco cético no entendimento de entender que não existe uma resposta fácil a ser alcançada, que nós ainda não temos condição de compreender, de conhecer essa resposta. Porque se individualmente nós podemos transitar nessa dimensão, socialmente eu acho que nós estamos mais nos aproximando de uma situação de uma psicopatia. E tem um filme fantástico, que eu vou deixar indicação aqui para quem estiver nos vendo, que é o filme The Corporation, que foi um filme canadense, norte-americano canadense, que falava justamente de como que as instituições, as corporações, acabam apresentando as características de ação extremamente próximas a um indivíduo com uma psicopatia. Então, quando nós saímos da nossa individualidade, da nossa razão, e nós mergulhamos num contexto social, enquanto uma sociedade, enquanto um organismo social, eu acho que a gente tem uma tendência a caminhar mais para a autodestruição. É muito forte isso, né? Mas explicando, né, isso. Quando a gente percebe, por exemplo, essas questões do Harari, as próprias questões das ações políticas pelo mundo, eu poderia falar pelo Brasil, mas pelo mundo, muitas vezes ações equivocadas, enquanto sociedade a gente começa a se questionar qual que é o rumo que essa sociedade vai se direcionar, para onde ela vai caminhar no espaço de tempo.
Então, quando nós entramos na dimensão social, na dimensão institucional, poxa, pensa só, você é um estudioso sobre a igreja, né? Você é um estudioso sobre a religiosidade. E se nós pensarmos dentro de um ponto de análise, a religiosidade é extremamente importante para a dimensão de uma filosofia moral e também para um contrato social, que nós estávamos falando aqui agora. Mas ainda assim, você encontra uma série de problemas que advêm da religiosidade e a gente nem fala da dimensão de fé. Então, a dimensão da construção cultural, a construção da sociedade e o entendimento da sociedade como projeto de futuro, às vezes me preocupa, porque é difícil reconhecer, muitas vezes, os possíveis cenários que um determinado tipo de pensamento, uma determinada visão de mundo pode nos levar enquanto humanidade. Eu fico preocupado se a humanidade vai conseguir acompanhar esse avanço tecnológico que nós estamos tendo e se esse avanço tecnológico chegar em uma dimensão onde a gente tenha inteligência artificial e consciência artificial, eu não sei, eu acho isso um risco digno de ficção científica. Léo, só para comentar rapidamente o que você aponta agora, quando você fala para onde a humanidade está caminhando, né? Olha, se nós formos observar o que é a história da humanidade, né? Então pensarmos só do surgimento do Homo sapiens, da nossa espécie, não existe, dentro do que existe um planeta apenas, isso não seria nada, né? Então seria uma migalha dentro do que é a história do planeta. Tudo está em transformação, né? A gente tem que, eu acredito que essa perspectiva de que tudo se transforma, ela é muito importante. Então, só para ilustrar um pouquinho isso, coincidentemente hoje eu comentava com alguns estudantes o processo de transformação do nosso planeta e a transformação das nossas ideias. Então, porque eu estava dando o exemplo da língua, né, da língua espanhola. Então, aqui perto de onde eu moro, em Calahorra, aqui pertinho, a 1 hora de viagem, está um mosteiro que nós até fizemos o vídeo, foi postado no nosso canal YouTube, sobre o monastério de Yuste. Aqui perto está o monastério de Yusu, onde surgiu o idioma espanhol, né? Então isso é interessante porque o idioma está em transformação o tempo inteiro. Os nossos pensamentos estão em transformação o tempo inteiro. O planeta está em contínua transformação. Então quando você fala para onde a humanidade está caminhando, olha, é sabido, a humanidade ela vai acabar. Em algum momento ela vai chegar ao fim. Então, o que é o ruim é nós pensarmos o seguinte, que nós estamos trabalhando para a nossa própria destruição. Então, aí é onde tem que entrar a atividade ética, né? De reflexão, de trabalhar pelo bem comum, trabalhar pelo outro e não acelerar o processo. Isso que seria profundamente nocivo, né? Imaginarmos que hoje nós temos tecnologia para alimentar a humanidade, temos tecnologia para desenvolver a medicina, para eliminar inúmeras doenças e não fazemos, às vezes, por interesses políticos, interesses econômicos, etc. Então, isto é triste. Então, nesse ponto, algum pode falar assim, então existe um pessimismo. Olha, é porque o futuro, como o próprio Harari diz, ninguém sabe. E filosoficamente falando, o futuro não existe, né? Ele está para ser construído ainda. Então, o presente é o que existe. O passado já foi. A gente pode aprender alguma coisa com ele, mas ele não existe mais. Está na nossa memória, nos nossos recuerdos, está naquilo que a gente pode documentar. Isso é o passado. O presente é o que nós temos agora e temos que trabalhar sobre esse presente. Vamos colocar sobre esta realidade, né? Então, a partir da realidade que nós temos, qual é? São os dados que nós podemos coletar, que nós podemos reunir para chegar a um consenso de falar o seguinte, temos que trabalhar pelo bem individual e coletivo, não apenas individual, né? O problema é que, apesar de toda essa tecnologia, nós nunca fomos tão consumistas como somos hoje. O egoísmo parece que ele está à flor da pele. Então, isso é triste e é ruim, né? Nós vemos que a humanidade, quando trabalhou em convergência, em colaboração,
foi capaz de desenvolver tantas coisas. Léo, pensa na nossa geração, o que nós vimos surgir. Nós vimos celular surgir, nós vimos internet surgir, nós vimos carro que automático, quer dizer, o carro que se autodirige. Quando você fala, se a inteligência artificial chegar, já chegou. O que ainda não tem é uma inteligência cognitiva, né? Mas está em vias. Eu não sou muito adepto dessa teoria, não, mas assim, existem teóricos muito sérios que a gente tem que observar, que trabalham sobre essa perspectiva. O que eu acho importante é a visão ética, reflexiva, né, sobre todo esse processo. Então, o ceticismo, nesse sentido, ele vai dizer o seguinte: a gente não pode chegar a conclusão nenhuma porque a gente não tem capacidade para isso. Então, no final das contas, é um pouco cômodo ser cético, né? Falar assim, não acredito, não quero ver isso. Então, é meio que se cegar e optar por uma alienação. A outra visão que nós teríamos seria a dogmática, que é uma espécie de alienação também. Voltar ao maniqueísmo, de acreditar que existe o 100% mal e o 100% bom, e escolher um dos lados. Então, dentro desse cenário, onde nós ficaríamos? Então, existem outras vias, né? outros caminhos a percorrer. Não acredito que existam apenas essas duas alternativas, maniqueísmo ou ceticismo. Ô Reinaldo, sabe uma coisa que a tecnologia não conseguiu ainda? É estender o tempo. E o nosso bloco chama 20 minutos e a gente já passou muito dos 20 minutos. Então a gente continua essa conversa em outros temas em um outro vídeo. Tá ok? Beleza, então. Forte abraço. Um abraço, gente. Até mais.